Fábio, prazer estar contigo. Prazer é meu. Obrigada por essa oportunidade de conversar aqui com a Galha, né, e com a All Investimentos. É sempre um prazer estar com a equipe da ASA, né? Então, ainda mais com você, né? Ter esse privilégio de estar aqui contigo hoje, tendo um pouquinho aí da tua experiência para dividir, né? Não só com a gente, mas com todo mundo que vai assistir. Então, obrigada mesmo. Super obrigado. Que bom. Então, eu queria começar, na verdade, sabendo de você como que está a tua expectativa com relação aos Estados Unidos, a próximos passos do Fed, como é que você está vendo isso agora? Joia. Essa é uma pergunta legal. Esse último fim de semana eu estava em Jackson Hole, consegui falar com um montão de gente do Fed. Que máximo! Barkin, Adriano, o próprio Jay Powell. Qual é o espírito dos caras do Fed? Eles não estão nem aí para a inflação. Não estão nada preocupados com a inflação. Eu ficava cutucando, pô, mas ainda não convergiu. Você não acha que talvez venha o Trump e não sei... Não, tá tudo tranquilo, inflação não é um problema. Nosso problema agora é atividade econômica, é ter medo do desemprego subir e isso causar uma recessão. Essa é a cabeça deles. Entendi. Dada essa cabeça deles, como que eu vejo política monetária? Eu diria que vai depender pra caramba do próximo dado de desemprego que sai sexta-feira, dia 6 de setembro, na outra sexta. Se o desemprego sai ok, que é 4,2, 4,3, alguma coisa assim, parecido com o dado passado, eles seguem um plano deles, que é cortar talvez 25, 50 e continuar cortando e até uns 3,5, que eles acham que é o nível neutro, mas de forma 25, 50, 25, chega lá. Se o desemprego vier alto eu quero dizer 4,5 ou mais, nada demais, é 4,5 de desemprego, a gente tem que estar acostumado parece pouco, parece pouco, né? 4,5 de desemprego, minha opinião, eles entram em desespero. Desespero significa eles podem cortar 75, 100 pontos assim. Você acha possível? Antes da reunião, sai o desemprego, antes de esperar a reunião, o cara já vai te tacar 50 para baixo, chega na reunião mais 50, Isso não está precificado no mercado. Qual a probabilidade que eu acho disso acontecer, de sair um desemprego 4,5 acima? Eu acho que é cerca de 30 a 35% de chance. Que não é o cenário principal, mas é um belo cenário, não é um cenário descartável. E daí você imagina que é um cenário de recessão, vai ser interpretado como recessão, e o Fed vai agir, ele fala assim, olha a cabeça dos caras, estou com juros em 5,5, não tem inflação nenhuma, o nível neutro é uns 2, 2,5, por que eu estou com 5,5 e tem recessão? Eu vou com tudo. Então essa é uma das opiniões fortes que a gente tem agora, de falar, o que você está achando do mercado? Eu falo, estou achando que não estão precificando a chance de um desemprego alto e do Fed sair cortando loucamente. Fábio, embaralhando um pouco mais o jogo americano e mundial, a gente está aí numa reta final de eleições nos Estados Unidos. Propostas do Trump e da Câmara devem ter uma diferença grande na atividade econômica, pelo menos em tese. Como é que você vê isso? Quais impactos para emergentes e China e também para o Brasil? Qual a tua cabeça da tua equipe nesse cenário? Ótimo. Eu diria que o que a gente sabe até agora de Câmara é pouquíssimo. Ela falou bem pouquinho, falou de aumento de imposto horrível e falou que vai dar dinheiro para quem quer comprar uma casa, mas são propostas que eu diria que estão em gestação, não está claro o que ela vai fazer. O Trump, mais claro, a ideia deles não é subir imposto de jeito nenhum, aumentar gasto em defesa, mas a principal política do Trump é tarifas sobre a China. Botar tarifas altas, 30%, ele fala 60% sobre a China. Como isso bate na economia americana primeiro e depois no Brasil emergentes? O impacto mais claro que a gente vê, inflação nos Estados Unidos. Por isso que eu estava cutucando os caras do Fed, como eu falei. Como vocês estão loucos, vocês vão cortar juros, vai vir o Trump, vai botar... E daí quando a gente faz conta, é um belo impacto na inflação dos Estados Unidos.
situação dos Estados Unidos é ruim para o mundo, né? Daí eles não podem cortar juros, sobe juros, daí o dinheiro foge, todas as dificuldades disso daí. Câmara, como eu disse, uma incógnita brutal. Por enquanto, um papo super populista que vai ser provavelmente ruim para as empresas americanas. Então, também um efeito indireto sobre o Brasil, mas nada muito claro. Eu diria que, como as políticas são ruins de ambos os lados, engraçado como os chineses estão falando, eles falam que tem dois pratos de sopa com veneno e eu não sei qual que eu tomo. É assim que eles falam sobre política americana. Bom não é, mas eu diria que o Brasil está mais ou menos isolado, pelo fato do Brasil estar muito pouco inserido na economia mundial, na economia fechada, pelo fato do Brasil não estar brigando com China e Estados Unidos, está ali na dele. Então, pelo fato do Brasil estar isolado, a gente sofre pouco. Era ruim estar isolado, né? Mas num momento como esses, a gente fica meio incólume, a gente fica meio tranquilo. Não é algo que vai quebrar nossas pernas, não. E aproveitando que você falou, deu uma passagem aí por China, como é que está a tua expectativa de crescimento para a China e indo também um pouquinho para o Japão, de movimentos do Banco Central japonês? Joia. Japão, a gente teve a chance de falar com o Ueda também lá no Jackson Hole. Ai, que bom. Japão, estão num caminho de subir juros mesmo, estão vendo inflação, que eles conseguiram finalmente ganhar a batalha de pôr a inflação num nível maior. E vamos lá, mas, puxa, se movem devagar, tranquilo, não estão dando tanta bola por esse efeito de desmontagem do carry trade do Yen, não é problema deles, e eles estão seguindo o jogo. Agora, o Japão é um bicho muito duro da gente investir, porque a gente nunca entende direito o que eles fazem, né? Até isso da ata, comunicado do Banco Central, é tão difícil, porque primeiro sai em japonês, um dia depois só que sai em inglês, é um negócio duro de operar mesmo, a gente olha meio com curiosidade. China tem um tremendo impacto, já em contraste, um tremendo impacto. Como a gente vê China? Tem gente que fala que a China vai virar o Japão, vai ter décadas e décadas de deflação, sem a economia andar. Minha opinião é nada disso. O que a China está fazendo é corrigir os problemas, enfrentar os problemas, que é uma coisa que o Japão não enfrentou. O Japão ficava com aquelas firmas zumbi, em vez de fechar as empresas. A China falou assim, não, está cheio de construção aí que não tem comprador, inútil. Uma lei de Darwin. Tem um monte de... eu vou matar esse negócio aí. E o que a gente está vendo é construção de casas novas em cidades pequenas, sim, zerou. Crescia 7% ao ano, zerou. Está sendo consertado na raça, um massacre. O estranho é o número do PIB da China ficar saindo 4,75, quando tem um setor que é 20% da economia que está zerado. Então, eu acho que o PIB deles é meio mentiroso, como todo mundo sabe. Mas o lado positivo, eles estão fazendo digestão de um problema. Então, provavelmente agora eles estão crescendo bem menos. Minha conta é que eles devem estar crescendo só uns 3,5 em vez de 5. Mas daqui a 2 anos eles estão de volta aí. É inacreditável como, né, o poder deles. O poder deles, é a potência, né, que a se China representa. Reinventa. Agora é carro Verdade. elétrico e os caras vão se reinventando. Tem que respeitar. É verdade. Deixa eu aproveitar esse giro internacional antes de pousar aqui no Brasil. Europa, uma região em tese rica, um endividamento alto, uma previdência social muito complicada. Como é que você vê a Europa integrada ao bloco chinês e americano, ela no meio, ainda com o risco de um confronto que parece que vai durar ainda anos? É exatamente a mesma sensação que você descreveu, o que eu tenho. Opa, que privilégio, hein? Não, o privilégio é meu. Um lugar rico, então você fica menos estressado. Por outro lado, potencial, não tem potencial, né? Não tem dinâmica, é dívida alta, confusões, brigas internas, é a área da direita, extrema-direita tomando poder, é a briga dos imigrantes, é a força, né, de um governo que não sabe direito para onde mirar. Então é uma coisa com pouco dinamismo. O lado bom é que
tudo indicava que eles iam ter uma recessão. Não, saíram da recessão, estão crescendo quase zero, mas estão crescendo. Mas é difícil a gente ficar muito motivado. Eu diria, a grande motivação é, se os Estados Unidos entrar numa recessão, daí crédito na Europa começa a ser um investimento legal. Boa. E vindo agora para o Brasil, como é que está a tua expectativa de movimentos Copom para esse ano, para o ano que vem, e também com relação aí à sucessão que a gente vai ter agora final do ano aí de Banco Central, né? Como é que está a tua visão para isso? Minha impressão, eu sou do grupo pequeno que acredita que o Copom identificou que precisava subir juros já há um bom tempo, mas ele não tinha o aval, a chancela do presidente Lula. Essa é a minha impressão. Então a gente estava o pessoal estava meio refém. Falou assim, se a gente subir juros e o Galípolo não vai poder votar para subir juros, daí o Copom vai votar repartido, daí vai ser pior para todo mundo. Verdade. Então a gente não pode votar, o Galípolo precisa convencer o Lula. E daí eu tive a grata surpresa, isso foi há umas 3 semanas atrás, numa conversa do Galípolo, acho que estava em Belo Horizonte, algo assim, e ele falou, olha, a gente pode subir juros, sim. A gente olhou assim. Aí dia seguinte o Lula falou, Banco Central, se precisar pode subir juros. Eu falei, opa, convenceram o homem. Verdade, então agora pode subir juros. Então sobe juros, vai subir Você acredita juros. que sobe subir agora? Juros. Você acredita que essa próxima alta vai ser dos 0,25 que já o mercado está precificando, ou pode ser um pouco mais? Eu acho que tem uma bela chance de 50, que eu acho que é a coisa esperta a se fazer. O presidente liberou, você está numa fase de recuperar a credibilidade, enfia 50 aí, daí você já... Então acho que é uma oportunidade. Eu não acho que o Lula vai continuar dando essa chancela para alta de juros por muito tempo, não. Acho que ano que vem, talvez ele fale, não, já deu aí. O cenário pode ser que mude realmente para o ano que vem. Eu acho que vai ficar mais difícil, mas agora pisa no acelerador, dá 50, outros 50, então é para esse lado que eu estou apostando. Indo nessa linha, né? E com relação ao movimento que a gente vai ter de troca, né, de presidência do Banco Central agora, como é que está a tua expectativa aí para o ano que vem? Como é que você viu aí a possível indicação, né, do Galípolo e tudo? Como é que você está vendo isso? Galípolo deve ser o cara que eu conversei com inteligência emocional mais alta. É mesmo. Ele é uma fera, conversa, discute, convence. Então, é uma habilidade importante para presidente do Banco Central. Acho que o essencial é ele montar uma equipe, isso a gente ainda não sabe quem vem, para dar o suporte técnico para ele. Tá? Mas, como o presidente do Banco Central precisa ser um político, tem que interagir com o Congresso, tem que interagir, convencer o presidente. É a vida como ela é. Nos Estados Unidos é igual, não é uma coisa só brasileira. Nesse sentido, eu diria o Galípolo um belo nome. Que bom. Deixa eu aproveitar esse tema. Você esteve sentado no Copom, então para a gente aqui é um privilégio, uma aula, né? Até que ponto, num governo de centro-esquerda, que tem as suas matrizes ideológicas, isso que você citou, a arte do presidente do Banco Central interagir com política, isso pode dar certo se a gente olhar 24, 25 e 26? Ao meu ver, é um risco gigantesco que essa habilidade tenha que tirar o chapéu para o governo da vez. Conta um pouquinho dos bastidores. Vamos aproveitar essa interação única. Eu diria, tem essa frase que eu gosto, acho que é do Benny Partners, que fala que quando você vai para o governo, a sua inteligência, o seu QI cai pela metade. Você parece um burro total. Todo mundo fala, mas que burrada você está fazendo? Porque a realidade é que quando você está lá, você tem um monte de restrições que quem está fora não está vendo. E você faz o melhor que dá. Você está pensando no Brasil, você faz o melhor que dá. O cara que não está vendo o que você está vendo fala, mas que burrada que você está fazendo, hein? E você não pode contar por que você está falando aquilo, porque você tem... Então é assim, né? Tanto quando eu estava no Ministério da Fazenda como no Banco Central, você tem um monte de restrições, você parece burro, mas você está realmente, eu diria que quem está lá está se esforçando para fazer o melhor que dá para o Brasil.
Eu acho que o Galípolo, igual aos outros, vai tentar fazer o melhor que dá. Ele vai ter uma batalha, como você disse, é um governo de esquerda com uma aversão a juros brutal. Ele vai ter um trabalho de convencer que o Banco Central não está aí para fazer maldade, que o Banco Central quer controlar a inflação. E é difícil pra caramba, dependendo com quem você fala. Então, eu também acho que tem um risco muito grande, é o cenário que eu acho mais provável, no cenário base, é que ele não vai conseguir subir juros o necessário. E daí você vai ter mais inflação. Você vê o risco de tombinização? Sim, eu diria que é exatamente isso, tombinização. Tombini, todos os meus relacionamentos com ele, conversei muito quando eu estava no Banco Mundial e no FMI, ótimo. Ele não podia fazer o que ele queria pelas restrições. Então a gente fala, pô, Tombini, não, ele estava fazendo o que dava. E todo mundo faz o que dá. Então, sim, eu vejo o risco de tombinização. Tombinização eu descrevo como o cara não pode subir os juros quanto ele deve, a inflação converge para o topo da meta, então você... E baixa mais do que poderia. Isso. Então esse é o mundo. Você tem que se proteger. Eu não diria que é já. Né? Agora você está no momento que ele vai sair subindo juros. Mas numa segunda etapa, ano que vem, se protege da inflação. Compra break-even. Esse é o investimento mais de médio prazo. E uma pergunta derivada que não pode faltar. Arcabouço fiscal, risco fiscal, para onde vai o fiscal? Fiscal, a gente é uma das únicas coisas que a gente tem certeza que não vai dar certo. Então não tem nenhum risco. Tem risco. Em geral a gente fala, não, tal cenário tem 20%. Não, fiscal não tem chance de dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Por que é tão fácil fazer a conta? Você precisa, para estabilizar a dívida do Brasil, superávit de 2,5, algo assim. E a gente está discutindo como louco se vai dar para fazer superávit de 0. Eu tenho que dizer que o ministro Haddad teve uma habilidade imensa de mudar o foco, de falar, em vez de falar de sustentabilidade da dívida, que é o relevante, vamos discutir se a gente gera superávit de 0, 0,25, que não é relevante, mas daí fica esse papo aí. Alguma hora as pessoas vão focar na parte mais relevante e vão falar, não, a gente está longe demais de resolver o fiscal. E daí a gente deve ter problemas, eu diria, similares, já que você falou da tombinização, eu diria que os problemas serão similares aos que a gente teve no governo Dilma 2015, 2016, com o ministro Levy que sai. Então imagina, sai Haddad, entra Nelson Barbosa. O Levy foi o inocente útil. Isso. E eu acho que, puxa, de certa forma, o Haddad e o Levy parecidos. Fica se esforçando, o Haddad tentando subir imposto e virando motivo de chacota. Ele não tem o mesmo convencimento que ele está fazendo certo que o Levy, mas ele está tentando equilibrar. Chance dele conseguir equilibrar as contas? 0. Não vai rolar. Não precisa se preocupar que não vai dar certo. E aproveitando que você entrou aí nessa parte política, né? Como é que está a tua expectativa para 2026, que a gente sabe que vai ser um ano decisivo, né, para o Brasil em termos políticos e econômicos? Imagino que quando a gente chegar lá, pela tombinização, a inflação vai estar lá nos 5, economia andando mais ou menos. Agora o Lula tem essa votos cativos em muitos lugares do Brasil que não estão nem aí e vão votar no Lula. Então sempre vai ser algo equilibrado. Não sei quem vem, se vem Tarcísio, que quer falar que só vem em 2030, agora o Marçal está super em aberto, né? Eu tenho esperança que venha um governo mais preocupado com diminuir o Estado do Brasil. Agora, eu não tenho convicção nenhuma que vai vir, não. Imagina a nossa responsabilidade. A gente procura recomendar aos investidores, a equipe de assessores e bankers, né, e consultores, a montar portfólios eficientes, equilibrados, diversificados e racionais. Você é executivo de uma asset de primeiro gabarito. Como é que na gestão do dia a dia, a área de economia dá insights para o time de gestão? Como é que são os bastidores e tomada de decisão? Economista-chefe, tua equipe. Como é que é essa interação
depois que a porta fecha? Conta um pouquinho aqui para os nossos investidores. A gente fica conversando, economia e a gestão, todo dia, está tudo sentado na mesa, né? Então, você fala piada e fala de economia, e fala piada e olha o número que está o preço do o dia inteiro digerindo as notícias. Mas eu diria que o economista acaba propondo teses de investimento. Sim, uma tese, olha, o Fed, se vem um número ruim, vai cortar os juros, não está no preço. Olha, tem uma oportunidade aí. Aqui no Brasil, Lula, minha interpretação é que era o Lula e agora mudou o Lula, então o cara vai subir. E também vai virar tombini ali, quando você olhar daqui a 2 anos vai ter mais inflação. E daí o gestor, às vezes gosta, às vezes não gosta. Em geral, a gente tem que fazer o trabalho de convencimento, a gente é bom, a gente fica... E o gestor também escolhe muito a forma de expressar essas visões. Então ele fala assim, puxa, como que eu faço? Gostei dessa ideia, como que eu vou fazer? Eu vou fazer via opções? Eu vou fazer direto na curva? Eu vou fazer essa coisa que você está me sugerindo, mas tem um hedge barato aqui para eu me proteger se você errar? Eu vou, como o preço está andando muito agora, eu não quero tentar pegar uma faca que está caindo, eu vou esperar esse preço acalmar e daí entrar quando estiver mais calmo. E são coisas que o economista não tem nem senso de noção. Você ocupou cadeiras relevantes. Um economista de alto gabarito, credibilidade. Você, Banco Central, você numa asset, você dando aula, você como consultor, você tem várias vertentes de atuação, muda um pouco o pitch e o aprofundamento? Sim, muda completamente, muda o objetivo, né? Não só a forma de falar e com quem você está falando, que tem que ser diferente. Você vai falar com um deputado é uma coisa, se eu vou falar com um trader é outro. Ambos têm você tem que falar só no máximo em 30 segundos, mas as palavras que você tem que usar é completamente diferente, como você vai motivar. Eu diria os objetivos também são completamente diferentes. Você está no governo, a gente tem sempre uma imagem ruim do governo, mas eu diria que esse primeiro escalão, segundo escalão que eu interagi, é gente que quer o bem do Brasil. Às vezes tem vertente de esquerda, direita, mas puxa, as pessoas querem o bem do Brasil. Você está lá, você está pensando no Brasil e na população mais humilde do Brasil. Então você faz assim, dane-se o resto, dane-se a minha humilhação pública e eu vou fazer o bom para a população mais humilde. Agora eu estou sentado na Asset, eu confesso que eu não estou preocupado com o bem do Brasil. É duro, mas é verdade. Eu tenho uma cota, eu tenho que ter remuneração na cota, eu tenho os acionistas, eu tenho que gerar retorno. Então eu falo assim, puxa, eu vou apostar contra o Brasil aqui, eu vou torcer para o Lula falar besteira lá, porque eu estou apostando. Então é cota, é só o retorno e não estou nem aí para o resto, confesso. É verdade, é o foco também, né? Que você tem que ter no business que você tá, né? Isso. Então tem gente que fala com razão, pô, esse cara tá falando no jornal. Não, é verdade, quando eu estou falando no jornal, eu estou pensando na cota, eu estou pensando em ganhar dinheiro e não nego isso daí. E aproveitando então que você entrou nessa parte da cota, a gente sabe que os fundos multimercados vêm aí passando por um período sofrido, né? Como que você acredita que vai ser esse movimento daqui para frente? Existe uma expectativa de recuperação para essa classe de ativos? Porque a gente sabe que o gestor ele acaba tentando se adequar, né? Ainda mais nessa classe, ele tem uma flexibilidade maior. Mas o investidor, por outro lado, ele está muito acostumado àquele maravilhoso 1% da renda fixa, né? E com tanta mudança que a gente espera aí para os próximos 2 anos, a gente sabe que o multimercado já vem carregando essa fase que não foi tão boa. Como é que está a tua expectativa para frente em termos de multimercado? Eu diria, tem um lado que a gente compete com renda fixa, é um competidor. O outro lado é a nossa performance ruim nos últimos 2 anos. A performance boa ou ruim, eu diria que é parte do jogo, né? Então, quando o investidor coloca dinheiro ali, ele sabe que
a gente está arriscando, a gente faz a melhor análise possível, a gente tem um ano que deu 40%, outro ano deu menos 10%, e eu prometo que vai ser igual, que eu sei lá o que vai acontecer. A gente vai se esforçar ao máximo e vai... Agora, é algo que chacoalha, que tem retornos horríveis, além dos bons. Não dá para saber por que ano passado foi ruim e se o ano que vem vai ser bom. Não sei, a gente faz sempre o melhor que dá para fazer. E eu entendo o lado da renda fixa como competidor. Renda fixa agora é uma maravilha, uma maravilha. Então você fala assim, pô, o cara fala, vou botar dinheiro aí, é verdade, eu tenho que aceitar que a renda fixa, esses incentivados, pô, é duro competir. Agora, vai diminuir, né? Vai diminuir. O cenário tombinização é um cenário duro para a renda fixa, né? Porque é associado com repressão financeira, né? O cara põe os juros embaixo, inflação sobe, daí você acha que você está protegido da inflação nas Bs, mas o imposto é no nominal, você se ferra bem, né? Não tem muito jeito de escapar. Então daí você vai ver um pouco do fluxo de novo para os multimercados, e é a parte do jogo. E Fábio, eu te fazer uma pergunta aqui fácil, que os investidores nos questionam muito, e a gente não falou quase aqui nessa nossa interação. E o dólar? O dólar. Porque tem teto, cadê o piso? Conta pra gente a tua cabeça e o que você tem certeza que não vai acontecer. Conta aqui pra gente, abre a sua bola de cristal. É cristal mesmo, né? Porque dólar é aquele negócio. Minha cabeça, coisas que eu posso dizer como a gente está pensando no dólar. Então, primeira coisa que dá para dizer da minha experiência, e disso é quando eu estava na fazenda e o Meirelles me falava para convencer o Temer que a gente estava com problema. E daí eu falava, Temer, presidente, aqui, não sei o que lá, ele falou, o que você está falando? O que importa é só o dólar. O político só entende dólar, não entende mais nada além de dólar. A cotação na terra. Só isso. Bolsa também já é meio confuso. Dólar. Compreensão de dólar. O que significa dólar para eles? Se atingir um patamar novo, impressiona. Números inteiros, em vez de decimais, impressionam. Então, para mim, você chocar os políticos, chocar o presidente Lula, fazer a coisa acontecer e mudar, 6. Tem que passar de 6 para o cara falar, ih, meu Deus, acho que tem alguma coisa aí. Mudou de patamar. Mudou de patamar, eu tenho que repensar algumas coisas aí. Como fiscal não tem a menor chance de dar certo, para mim o caminho do dólar é para cima. Para cima, depois que passar do 6, e lá 6,20 o Lula, daí a gente repensa, então, comprado em dólar, é assim que eu estaria. Agora, no dólar, para você navegar daqui até os 6,20, tem uns momentos que eu diria que a gente pode chutar se é para cima ou para baixo, baseado em 2 fatores. Então, o dólar vai até 5,70, 80, e já começa o Lula, não é suficiente para ele mudar a política, mas ele fala, vou parar de falar tanta besteira na TV, e daí o dólar dá uma acalmadinha. Vivemos isso recentemente. Isso. Então, quando o dólar deu uma subidinha, daí você fala, o Lula vai ficar nervosinho, vai cair um pouquinho. O inverso que a gente não viveu recentemente, mas é legal estar preparado. Se cai a popularidade do presidente, isso é outra coisa que ele entende além de dólar. Eles ficam loucos. E daí eles pisam no acelerador do lado do populismo total. De qualquer matriz Não ideológica. tô nem aí, eu vou lá. Isso daí eu vi Temer, que não tinha popularidade nenhuma, ficava nervoso, Bolsonaro ficava atacado e Lula vai ser igual. Então, supõe que a popularidade do Lula cai, ele vai sair gastando e dando mais Bolsa Família, e daí o dólar, vai lá para cima. Então, caiu a popularidade do presidente, compra dólar. Dólar deu uma subida, você fala, ele vai reagir, vende dólar. Mas o caminho, né, sem essas oscilações, é para cima. Acima e avante. E hoje o Asa Red, especialmente, está comprado em dólar? Como a gente tem Banco Central, que vai subir juros, Lula tranquilo, não sei o que lá, é um momento que a gente acha que é de tirar. Não é um momento... Porque está no momento da reação. Está no momento de Banco Central, vai lá e enfia 50. 50. Aí Galípolo. E você falou, vou sair daí. Apesar que hoje está feio o dólar, né? Mas mais mundial do que Brasil. A gente queria te agradecer
teu tempo, o privilégio de estar contigo, de ouvir toda a tua experiência, porque realmente assim, é um tempo muito precioso para a gente. E eu queria pedir para você deixar um recado para os nossos investidores, assim, uma mensagem final para a gente poder fechar aqui esse bate-papo que foi tão rico para a gente. Bom, primeiro, eu que agradeço. O tempo, eu estou sempre disponível quando vocês quiserem. Que eu sou chato, mas quando vocês quiserem, a gente conversa, de verdade. Uma aula, de verdade. Com certeza. Quiserem, nossa, é um privilégio. Super legal. Investidores, juros americanos para baixo, juros brasileiros para cima. Eu apostaria desse jeito. Né? Você toma juros brasileiros, aplica juros americanos, faz... O que você faz agora? É isso que eu faria. Ou melhor ainda, coloca o dinheiro no asa, tô brincando. A gente recomenda fortemente, é uma casa com reputação, credibilidade, uma equipe ímpar. E eu queria a tua opinião aqui para a gente encerrar. Eu tento ter um mantra aqui das minhas interações com a equipe, com sócios, assessores e investidores. Eu digo que tem 6 palavras mágicas para o investidor: racionalidade, disciplina, diversificação, tempo, paciência e resiliência. Estou num caminho bom? O que você acha? Eu achei excelente. Excelente. Você cobre tudo e é isso no fim, né? No fim é isso, é ter calma, é aguentar, é ter resiliência e vai indo, né? Ter estômago para... Um estômago você consegue acabar tendo rendimento melhor no fim dos contas. É acreditar no poder do longo prazo, né? Que é o que realmente vai fazer diferença. Para de olhar essa coisa diária. Exato. Calma, vamos. Não se emociona, vai com calma, é isso aí. É isso.